Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu adoro falar aqui do nosso produto inovador porque transformou a minha vida, é verdade. Eu sinto-me uma mulher diferente, eu sinto-me mais jovem, com mais energia. Eu acho que sou outra pessoa, mesmo quem me rodeia já me referiu isso, que eu estou diferente. Pronto, é assim, vamos começar. Há um ano atrás, eu estava no hospital com o meu filhote. E ele é um filho, é um menino que tem problemas, tem uma doença rara. Ele tem microcefalia e tem a falta dos últimos ossinhos do sacro. Portanto, imaginem que pode ter uma criança com estas falhas. Um, ele não anda, ele não fala, pronto, é complicado, é uma vida complicada, mas passemos à frente. Ele de vez em quando tem que fazer cirurgias à coluna, porque ele tem uma escoliose muito complexa. E então temos que, os médicos põem-lhe uma barra na coluna para a escoliose, a coluna não ficar tão torta, não comprometer aqui esta parte dos órgãos, o coração, os pulmões e por aí. Acontece que o ano passado ele, depois da cirurgia, à escoliose, ele ganhou uma infecção derivada do bloco, que já é a segunda vez que acontece. É comum nas cirurgias de ortopedia, hum, as crianças e adultos, talvez, não sei, terem infecções derivado do bloco. E então aquilo foi muito mau, foi um martírio para mim. Porquê? Porque nunca mais o operavam, nunca mais não havia bloco, não havia médico. Eu fiquei desesperada, uma mãe desesperada. Ele teve 4 dias sem ter intervenção médica para fazer a limpeza da infecção. Eu comecei a ver que realmente ele estava a piorar, cada vez a piorar. Foi mesmo operado ao quarto dia, mesmo porque já estava mesmo mal. E então foi operado. Depois os antibióticos fizeram-lhe muito mal ao rim, e ao pulmão, e então ele aí é que piorou mesmo muito. E então eu já tinha ouvido falar do X79, já tinha colegas que usavam, já estava a ver testemunhos, mesmo no próprio hospital, foi naquele início, portanto, janeiro, fevereiro do ano passado, e eu ficava impactada, mas como é que é possível? Eu era cética. Mas como havia testemunhos, não, isto eu conhecia as pessoas, era o Paulo e a Liliana que representavam, que faziam as lives, que representavam o produto, que eu via e eu conhecia-os bem, e não, só pode ser verdade, que eu conheço-os bem, já os conhecia de outra empresa. Então eu resolvi experimentar, liguei à doutora Teresa, liguei à doutora Isabel, liguei ao Paulo, liguei a muita gente. Eu quero experimentar, o meu filho não está bem, mas tinha-me receio, pronto. Que os médicos pudessem dizer, que aí depois iam perguntar, e então eu punha sempre às escondidas. Então comecei a colocar o dia antes dele ir para os cuidados intensivos, coincidiu. Um, e assim, o que é certo é que ele só teve um dia e meio nos cuidados intensivos, não necessitou de fazer hemodiálise ao rim, disse-me a infecciologista, olha, até foi bom, porque ele nem necessitou de fazer hemodiálise. E chegou à última semana para fazer o antibiótico nas veias e não necessitou de tomar o antibiótico todo. Foi muito bom. Depois, quando ele começou a ficar mais desperto, quando saiu dos intensivos, ele começou a brincar na cama dele, no próprio hospital, e não é que ele fica diferente, o meu filho ficou diferente, acreditem mesmo. É assim uma coisa, eu sei que para vocês isto pode ser uma coisa para os pais que têm filhos normais, entre aspas, não é? Isto pode ser uma coisa insignificante, uma coisa mínima, mas para mim e para o pai estava lá presente nesse dia, um dia que foram lá umas senhoras voluntárias contar uma história, o meu filho ficou atento, ele fixou o olhar. Isto é uma coisa incrível mesmo, que ele desviava o olhar, ele não fixava o olhar. Ele ficou atento à história, às pessoas, a fixar o olhar, e assim, ficou muito mais ativo, muito mais brincalhão. Assim, e eu virei-me para o pai, não, isto, e o pai para mim, não, isto só pode ser do Pets. E a partir daí eu acreditei porque ele era para estar mais cansado, mais prostrado, não é? Depois de 2 cirurgias e ter estado entre a vida e a morte, que ele esteve entre a vida e a morte. Eu vi o meu filho muito mal antes de ir para os cuidados intensivos. E olhem, eu acho que ajudou imenso mesmo, mesmo. Outras coisas que se passaram,
com ele não necessitou tomar mais medicação para a obstipação, portanto, ele sofre de obstipação desde bebê, sempre a trocar de medicação para ver se funcionava. E a partir daí não necessitou, comecei a ver que ele não precisava de Movicol. Movicol é um químico que ele tomava todos os dias, uma carteira, para fazer as fezes, para as fezes ficarem mais moles. Acontece que a partir daí, olha, eu deixei de dar a medicação, maravilha mesmo. Ele faz bem, tem uma alimentação, claro, equilibrada, saudável, mas não necessita da medicação. Ficou muito mais ativo, começou a subir o sofá sozinho, passado um ou 2 meses. Eu tinha contraturas na minha coluna, sempre com dores, porque imaginem, carregaram o filho ao colo com perto de 28 quilos, pô-lo no carro, tirá-lo do carro, levá-lo à terapia, pô-lo na cama, pronto, essas coisas todas, imaginem. Eu andava sempre com dores. O que é que eu fazia quando saía do hospital? Ia sempre fazer fisioterapia. O meu filho ia para um terapeuta e ia para outro. Desta vez, olhem, incrível, não precisei, mesmo cheguei à terapia, eles disseram, convidaram-me, olha, você vem fazer fisioterapia, não vem? Já tinha um fisioterapeuta para mim. Eu, não é preciso, eu não tenho dores, mas lá fui fazer uma massagem e realmente repararam que eu não tinha contraturas. Eu fiquei com mais vontade de viver, é o que eu posso dizer. Mais energia, menos preguiça, acordo com menos cansada. Tenho a minha pele, acho que mais bonita, mais jovem. Eu já tenho 50 anos e, olha, é incrível. Eu partilho com toda a gente, porque acho que isto é uma responsabilidade social mesmo, e tenho já ajudado algumas pessoas. Uau! Olha, E é Paulinha, maravilhoso. não sei, olha, não saias daqui porque eu quero fazer-te mais uma pergunta, mas Ok, sabes, o que é mais impressionante é, e eu que já te conheço e já te acompanho, tua transformação pessoal é inacreditável. Eu podes só terminar o que é que aconteceu agora com o teu filho na última operação. Assim, 2, 3 minutos, porque eu ok. sei que é muito Uhum. emocionante. É assim, depois de um ano, o meu filho foi operado novamente, porque, entretanto, as barras costumam partir, costumam soltar-se e também têm que ser esticadas as barras conforme o crescimento dele. Pronto, isto deve ser de meio a meio ano, mas isto atrasou imenso, isto em Portugal, pronto, a saúde está assim, muito atrasada, e passou um ano e ele foi chamado novamente. Acontece que, incrível mesmo, eu até estou assim. O Afonso saiu da anestesia, do bloco, foi para os cuidados intermédios. Eles agora, as crianças vão todas para os cuidados intermédios, não ficam no recobro, ainda bem, porque tem uma vigilância mais segura. E o Afonso, quando acordou, começou logo a mexer-se, começou logo a abanar a cama, as grades da cama. Assim, o Afonso ficou com energia, ele parece que nem foi operado. Ele ficou, entretanto, foi para o internamento igual, com mais energia, mais mexido, e era suposto ele não estar tanto assim, não é? Porque era suposto ele estar mais dorido, claro que ele tomava medicação, mas das outras cirurgias ele, ele não ficava assim, ele ficava mais molengo, dormia mais. Desta vez não, é assim, ele parece que não se tinha passado nada com ele, parece que não tinha ido ao bloco. Até que a equipa de enfermagem do internamento do Hospital São João, de cirurgia pediátrica, já conhecem o Afonso há muitos anos, desde bebê, e têm notado uma evolução assim extraordinária em relação à maneira dele estar, à maneira dele reagir, com mais energia, e eles ficaram surpreendidos, principalmente as enfermeiras, até porque eu no serviço dos cuidados intermédios, eu falei, disse que estava a colocar, disse eu posso colocar, e mesmo assim, à vontade, eu sinto-me à vontade, não tenho medo, porque assim, já estou segura que realmente este produto é maravilhoso e que tem que dar a conhecer aos profissionais de saúde. E eu acho que era eu que tinha que falar ali, porque eu vou lá algumas vezes, como o Afonso, fico lá alguns dias
e eu tinha que falar, já tinha falado outra vez, mas muito por levezinho, ainda não estava muito dentro do assunto. Enquanto que agora eu sinto na obrigação de falar, porque eu olho para as pessoas, olho para as crianças, caramba, mas aqui um X39 me dava mesmo resultado, ia ajudar aqui nos tratamentos. Uh, é assim que eu vejo, quando eu estou lá, eu podia ajudar, eu podia falar, mas claro, eu tenho que ir com calma e mesmo com a equipa de enfermagem e a equipa médica, também vou com calma, mas o que é certo é que ficaram todos curiosos para saber o que era este produto, este tal adesivo que eu colava todos os dias da C7 ou mais abaixo, mais abaixo da coluna, que era onde ele tinha mais a ferida, eu colocava o X39, o Aeon para ajudar a desinflamar e toda a gente perguntava e ninguém me proibiu de colocar, pronto. Ninguém me proibiu, eu até quis saber, porque senão eu colocava às escondidas. Eu colocava às escondidas porque, como fiz o ano passado, e assim, eu acho que o Afonso, entretanto, nós fomos na terça, ele foi operado na quarta, no sábado, ao final da manhã, regressamos, a ferida não está a drenar, da outra vez veio a drenar, está limpinha, ainda hoje fomos fazer o tratamento a enfermagem ao hospital e o médico disse, isso está bem, está impecável, está bem, está a evoluir bem. É claro que ainda não sabemos se poderá vir ali alguma coisa, mas em princípio não virá, porque ele está bem, a ferida está a curar bem, pareceu-me que tinha muito bom aspecto. Eu não sou da área da saúde, mas em relação às outras vezes, pareceu-me mais sequinha, mais limpa, e assim, eu não me canso de partilhar, eu acho que isto é mesmo uma responsabilidade social. Lá está, como eu convivo com muitas crianças que têm problemas e como vou ao hospital, eu penso sempre, caramba, mas eu podia falar a esta mãe e ajudar, mas pronto, às vezes descontrolo porque nem toda a gente está aberta ao assunto, mas as pessoas já estão muito curiosas, já estão muito abertas, pelo menos lá no hospital. Senti isso porque viram que realmente o Afonso está diferente das vezes que ele tem ido, está uma criança mais ativa e também acharam que eu estava diferente. Uau, E pronto, uau. é assim, só Paulinha, tenho a olha, dizer bem. Eu estou menos extraordinário. ansiosa, claro que eu sou ansiosa, sou hipertensa, esqueci-me de dizer há bocado, eu sou hipertensa já há 20 anos, tomo medicação, mas eu esqueço-me de tomar a medicação de manhã porque eu não me sinto ansiosa, não me sinto nervosa. Há dias que me esqueço. E o ansiolítico nem sempre tomo o ansiolítico porque não tenho necessidade. Sinto-me mais relaxada, mais de bem com a vida, viver um dia de cada vez. Claro que a dor está aqui, não é? Ter um filho assim, não desejo isto a ninguém. Está aqui a dor, vai ser para toda a vida, para mim e para o pai, mas tentamos dar-lhe a maior qualidade de vida que podemos. Há coisas que está fora do nosso alcance. O que tiver ao nosso alcance, eu vou fazer tudo por ele. Pronto, e se este produto não tem químicos, só faz bem, nada passa para o corpo porque não usarmos.